Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, foi o convidado do programa Direto ao Ponto de ontem. A pandemia de Covid-19, com a atuação de seu órgão frente à situação, foi o assunto dominante da entrevista. Rosário explicou as ações mais recentes da CGU. Segundo ele, muitos casos de corrupção foram encontrados, Brasil afora, sendo necessário que a CPI em tramitação no Senado foque nesses casos. Nós selecionamos 6 ministérios nossos que iam ter gastos maiores durante a pandemia. Selecionamos todos os estados, todas as capitais de estados, todos os municípios acima de 500 mil habitantes, e dentro da capacidade de cada regional, a CGU tem uma controladoria regional em cada estado. Outros municípios que não eram mais de 500 mil habitantes, mas eram relevantes para aquele estado. E chegamos aí a 278. Aí vou botar entes federados aí. A partir daí, a gente botou uma equipe em cada estado acompanhando todas as compras realizadas que eram direcionadas à Covid. Então, nós começamos a juntar essa série de dados e isso gerou as 53 operações que nós fizemos em conjunto com a polícia. E nós identificamos vários casos de corrupção em estados e municípios. Então, eu acho que a população, por uma questão de justiça, ela quer, se vamos olhar os problemas em total e vamos olhar o que aconteceu de errado nos estados e municípios, principalmente por essas operações que aconteceram de mau uso de recursos públicos. Em depoimento aos senadores na CPI, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a CGU teria orientado o governo a não assinar o contrato para a compra de vacinas com a Pfizer. O ministro Rosário foi questionado sobre isso e explicou como se deu a situação. A gente emitiu um parecer, se não me engano, no dia 3 de março, que basicamente analisava riscos do contrato e algumas exigências, cláusulas que eram sigilosas, e que preocupavam o governo como um todo, né? Então, cláusulas de pagamento de garantias que a empresa não seria responsabilizada, algumas cláusulas, que eu acho que não era nem da Pfizer, era da Janssen, ela trazia uma possibilidade de majoração dos preços, caso houvesse modificação, então se fechava um contrato que ele poderia mudar o valor a maior depois. Wagner Rosário também falou sobre uma eventual participação na CPI da Covid. Ele disse que, se os senadores tiverem dúvidas sobre a ação da CGU, está pronto para ir. Outro assunto abordado foi sobre corrupção. O ministro disse não crer na possibilidade de eliminar o crime, mas é possível minimizar os nocivos efeitos. Então nós temos que tentar trabalhar com uma cultura real de integridade, e a gente precisa fazer isso não só dentro do governo, a gente tem que lembrar que o governo ele é uma representação da sociedade, nós temos que trabalhar na sociedade como um todo, e assim, com essa cultura, a gente conseguir levar esses níveis de corrupção a níveis os menores possíveis. A íntegra do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, com o ministro da CGU, Wagner Rosário, você encontra no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Estávamos juntos aí na bancada, né, Augusto? Impressionante o domínio que o ministro tem desse tema, né, Augusto? Combate à corrupção. Olha, muito impressionante. Eu, quando vejo figuras como o Wagner Rosário, não o conhecia direito. Eu fico pensando nas vantagens, né, que existem no regime parlamentarista. Ele tem tudo para fazer parte da tal burocracia permanente. Ele ocupou o mesmo cargo no governo Temer e ocupa agora. Ele e o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que, aliás, são amigos desde os 13 anos, eles estudaram juntos, há muito tempo, são bem amigos. Os dois têm a mesma idade, 45 anos. Esses deveriam permanecer no posto, qualquer que fosse o governo, porque ele é ótimo. É um sujeito que admite que houve um caso de corrupção na Procuradoria. Controladoria, né? Controladoria, desculpe. E ele não vai ser chamado para a CPI porque ele tem informações a dar sobre governadores. Não é o que eles querem ouvir. Mas eu adoraria que ele fosse. Não vão chamar. E você, Ana, acompanhou a entrevista? Gostou da postura aí do ministro Wagner Rosário?
Ontem eu não acompanhei ao vivo, mas assim que eu acabei as minhas atividades, no fim da minha noite, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui lá direto ao ponto com o nosso mestre Augusto, e realmente a impressão que o ministro da CGU deixa é da seriedade como um ponto muito comum também, né, como Augusto disse aí, em relação ao ministro Tarcísio. Eu pensei a mesma coisa, Augusto, em relação à CPI quando eu estava assistindo. Eu adoraria ver esse ministro sentado ali, porque a seriedade, a calma com que ele passa todas as informações, principalmente em relação a uma narrativa que está aí, uma falácia que já está cansando aí todos nós e que não importa quem apareça lá, ela sempre é desmentida, que é em relação aos contratos do governo com a Pfizer, a impossibilidade do governo federal de ter assinado esses contratos em agosto, setembro, como Randolph fica falando, agora Randolph, o senador, sendo que o próprio presidente ali do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, recentemente ele tuitou, né, acho que 29 de abril, ele tuitou que se não fosse a medida passada 10 de março, né, a Lei 14.125, que autorizava aí o governo a fazer essa compra, que seria impossível a celebração desse contrato. Eu também adoraria, mas eu acho que mais uma pedrada dessa, mais um balde de água fria nessa CPI, eles não vão aguentar.